Olá, quero nesse podcast trazer hoje para você uma mensagem de uma forma diferente, utilizando um gatilho mental que é contar histórias. Sabemos, com relação aos gatilhos mentais, o poder do gatilho mental de falar no emocional, no inconsciente das outras pessoas. Dessa forma, eu quero trazer para você hoje, então, uma história, porque quando nós falamos que vamos contar uma história, todo mundo para ouvir. Contar histórias é uma ferramenta muito legal para você se comunicar com o teu cliente, com a outra pessoa, vendendo o teu produto ou o teu serviço, que pode estar dentro do contexto da história. Então a história que eu trago hoje para vocês é a história da vaquinha e o precipício. Então talvez algumas pessoas já ouviram essa história, e aí eu peço para que você esvazie um pouco o teu copo, esvazie um pouco a tua mente e tente absorver uma mensagem que você pode captar hoje, no dia de hoje, através dessa história. Então vamos lá. A história, ela diz o seguinte: passeava um sábio e um pequeno aprendiz num determinado lugar, quando ele avistou bem distante assim um sítio com a luzinha, mas bem simplesinha, com aparência bem simples, bem pobre, e eles resolveram ir até esse sítio para fazer uma visita. Durante o percurso, enquanto o mestre e o aprendiz estavam indo para o sítio, o mestre começou a conversar com ele sobre a importância do relacionamento, a importância do aprendizado, a importância de não tirar conclusões precipitadas antes de chegar num determinado lugar. E aqui, para quem trabalha em vendas, já fica uma dica: quantas vezes a gente vai para visitar um cliente e a gente vai criando uma verdade, criando ou imaginando que o cliente vai receber dessa forma ou daquela outra forma, e quando a gente chega lá é tudo completamente diferente. Então, durante o percurso, o mestre foi falando sobre isso para o aprendiz. Quando eles chegaram lá, eles constataram a pobreza do lugar. Realmente era um sítio bem simples, era casa de madeira, faltava calçamento, não tinha infraestrutura nenhuma. Era um casal e 3 filhos que estavam com roupas bem sujas e rasgadas, assim, bem simples mesmo. Então, o mestre se aproximou do proprietário, do pai da família, e perguntou para ele: viu, aqui não tem ponto de comércio, como que vocês fazem para sobreviver? Eu não estou vendo nada aqui muito próximo, como que vocês fazem para sobreviver? Aí aquele senhor, bem simples, respondeu para ele: olha, nós temos uma vaquinha, é o que o senhor está vendo aqui, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos, trocamos na cidade, trocamos com alguns vizinhos aqui perto, e outras coisas nós mesmos produzimos, que é leite, coalhada, coisas para o nosso próprio consumo. E assim nós vamos vivendo, ele falou. O sábio agradeceu a informação, deixou lá uma bênção, um abraço, e continuou a caminhada com seu aprendiz. Lá na frente, o sábio olhou para o jovem aprendiz, que era um garoto, e falou assim para ele: olha, eu quero que você volte lá, pegue aquela vaquinha e jogue ela no precipício. O jovem, o garoto, não entendeu, arregalou os olhos, ficou espantado e se questionou, e perguntou para o mestre: mas por que nós vamos jogar a vaquinha, que é o único sustento deles, no precipício? O mestre não respondeu nada, permaneceu em silêncio, e o jovem, percebendo esse silêncio absoluto, do seu mestre, ele se sentiu na obrigação de cumprir a ordem, e assim ele fez. Ele pegou a vaquinha, escondido, empurrou a vaquinha morro abaixo, e a vaquinha morreu. Ele viu a vaquinha morrer. Aquela cena ficou marcada na memória daquele garoto. Durante muitos anos ele ficou se culpando daquela cena,
Até que no determinado momento da vida, que ele já estava adulto, né? Já com a vida ganha, ele resolveu largar tudo e voltar naquele mesmo lugar para pedir perdão para aquele senhor e tentar ajudar de alguma forma aquela família. E assim ele fez. Só que quando ele estava se aproximando daquele mesmo lugar, ele viu um sítio lindo, muito bonito, com árvores floridas. Era outro cenário, tudo mudado, muros, carro na garagem, brinquedos, né? Algumas crianças brincando no jardim. E ele ficou, ao mesmo tempo que feliz, ele ficou preocupado, porque ele ficou imaginando o que tinha acontecido com aquela família. Será que a família tinha vendido aquele sítio para tentar sobreviver? Chegando no local, quando ele realmente chegou, ele foi recebido por um caseiro muito simpático. E aí o jovem, né, o jovem perguntou para ele: olha, tinha uma família que morava aqui com 3 filhos e tal. Eles continuam morando aqui, o caseiro respondeu. Eles continuam sendo proprietários do local. Nossa, ele ficou muito espantado quando ele encontrou os familiares e ele viu que eram realmente as mesmas pessoas. E aí ele elogiou, né, deu os parabéns e perguntou para o dono, né, o que o senhor fez? Conta para mim, o que o senhor fez para dar essa virada na sua vida, para você estar tão bem de vida? E aí o dono, né, o pai daquela família, respondeu com muita alegria, muito entusiasmo, respondeu assim para ele: olha, sabe o que é? Nós tínhamos uma vaquinha, e aquela vaquinha ela caiu no precipício e morreu. Você acredita que daquele dia em diante nós tivemos que fazer outras coisas para sobreviver? Nós tivemos que aprender outras coisas, desenvolver habilidades que nós não tínhamos. Nós nem sabíamos que nós podíamos fazer aquilo tudo. Nós alcançamos um sucesso e é isso que você está vendo aqui. Então, muita gente, qual que é a mensagem que eu aprendo dessa história, né? Muita gente coloca muita fé ou deposita muitas saídas na vaquinha, né? Então, mesmo assim, né, a gente tem que saber quando as portas se fecham, nós temos que acreditar que nós temos outras formas de sobreviver, né? O universo, ele está mostrando para nós que nós temos condições de nos aperfeiçoar e nós temos condições de aprender e desenvolver novas habilidades, despertar novas habilidades para chegar num objetivo maior. Então essa é a mensagem que essa história me passa hoje, para que eu comece a enxergar novas oportunidades, você comece a enxergar novas oportunidades. A pergunta é se nós não estamos depositando muitas esperanças em apenas uma vaquinha só. Tá joia? Então comece a enxergar as oportunidades que estão à sua volta, elas existem com certeza, você talvez apenas não soube a forma certa de olhar para essas oportunidades. E nós aprendemos que nós temos que fazer 1% por dia, todos os dias, e vamos para cima. Um abraço a todos e até um próximo podcast. Tchau, tchau.